Deus é Deus, independente da nossa vontade. Se você acredita que Ele é Deus, Ele é. Se você não acredita, Ele é do mesmo jeito. Se Ele faz, Ele é. E se Ele não faz, Ele continua sendo Deus. Porque Ele é o grande eu sou. Ele é aquele que é digno de ser louvado, de ser adorado. Então agora feche seus olhos, vamos adorar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, Pai, nós te amamos, Senhor. Tu és Deus, Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te amar.
Hoje, muitas pessoas se recusam em dobrar os seus joelhos diante de Deus. E muitas bocas se fecham, não querendo confessar o poder de Deus. Mas quando Jesus voltar em glória, no livro do Evangelho de Mateus, a palavra de Deus diz que todo olho verá, todo joelho se dobrará e reconhecerá que Ele é o Senhor. Amém? Nós vamos declarar nessa noite que a igreja do Senhor adora Ele, que o povo do Senhor adora Ele, os reis se abalam, os povos se curvam. A igreja se lança para dizer que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Glória a Deus. Os céus se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os céus se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o
Senhor seja conosco. Aleluia. Quero chamar aqui as crianças, nós vamos orar para as nossas crianças. Aleluia. Ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando ela cresça, ela não se desvie desse caminho. Amém? É o que diz a palavra do Senhor no livro de Provérbios. Não vai ter classe. Vai ter classe lá embaixo, porque nós concluímos ontem a obra da escada. Então vai demorar mais alguns dias para secar. E talvez no próximo domingo nós já tenhamos condições de ter acesso à parte baixa da igreja, onde nós temos a classe. Amém? Estenda aqui a mão para os nossos filhos. Vamos abençoá-los no nome de Jesus. Pai, bendito aqui estão, Senhor, os teus filhos, ó Deus. Que o Senhor possa tomar nas suas mãos cada uma dessas crianças aqui, Pai. E que tu possas cuidar de cada uma delas, Senhor. Cuidando, ó Deus, da saúde. Cuidando, Senhor, para que tenham um crescimento saudável, tanto um crescimento físico quanto um crescimento espiritual. Eles tenham, ó Deus, vontade de te servir, meu Pai. Livra, Senhor, os nossos filhos do homem mau. Livra, Senhor, da pedofilia. Livra, Senhor, do engano. Livra, Senhor, da violência, em nome de Jesus. Que os pés deles, ó Deus, caminhem na tua presença. Que os joelhos deles se curvem somente a ti. Que as mãos deles, ó Deus, se levantem somente em adoração ao Senhor. E que a mente de cada um deles esteja atrelada, voltada para o teu trono, Senhor, para a tua palavra, para a tua graça. Abençoa os nossos filhos nessa noite. Abençoa cada família que eles representam aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aí. Glória a Deus. Nós vamos ler, antes que você se assente, no livro de 1 Crônicas, não primeira Crônicas, mas 1 Crônicas, que é um livro, né? É um livro histórico que, como o livro de Reis, como o livro de Samuel, ele fala um pouco sobre a história do reino de Israel. Amém? 1 Crônicas, no capítulo 4, a partir do versículo 9. Crônicas 4, 9 e 10. Nós vamos falar hoje, queridos, nós vamos falar de oração. A pastora está sugerindo, Rebeca, já que se as crianças quiserem se assentar aqui, onde fica mais fácil que seja controlado. Sua conta e risco, hein, Rebeca? Glória a Deus. Então nós vamos falar de oração. Nós vamos falar da oração de Jabes. Amém? Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o nome de Israel. Jabes invocou o nome do Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E o bom disso tudo aqui, que Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém? Pai, nós te louvamos pela tua palavra e queremos, Senhor, nessa hora pedir, venha, fala aos nossos corações, fala comigo em primeiro lugar, Pai, e depois a tua igreja, que consigamos reter, ó Deus, o que o Senhor tem para nos falar nessa noite. Que essa palavra seja uma palavra de renovo, uma palavra, Senhor, que nos vivifique e que nos permita, Deus, ter mais comunhão contigo. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Vai se sentando no seu lugar, mas aplauda o nome do Senhor. Diga a Deus palavras de adoração, palavras de gratidão. Aleluia. Glória a Deus. A oração tem poder de transformar todas as coisas. Amém? A oração nos dá esperança e amplia os nossos horizontes.
Eu posso conjecturar aqui e dizer que a oração, inclusive, é um combustível, ou seja, uma energia, uma força para as almas que estão aflitas e estão sem perspectiva. Você crê nisso? A oração nos aproxima de Deus. Há um tempo atrás eu ministrei aqui e eu estava dizendo que nós estamos proporcionalmente mais próximos da bênção, daquilo que nós temos buscado de Deus, quanto mais nós oramos. Eu dizia aqui que quanto mais nós oramos, mais nós nos aproximamos de Deus. Se nós não oramos, se nós não colocamos diante de Deus as nossas causas, as nossas questões, automaticamente nós estamos afastados da nossa bênção. O Senhor Deus colocou nas nossas mãos a oração como uma ferramenta, entenda, para que nós alcancemos as bênçãos que Ele reservou para nós. Então, se você não orar, se você não colocar diante de Deus as questões, Ele vai tardar em te abençoar. A sua oração, querido, ela tem que ser vista como uma ferramenta que te proporciona um atalho que vai te permitir chegar na presença de Deus. Amém? A palavra de Deus diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Tem justo aqui? Justo é aquele que não quer levar uma vida de pecado, é aquele que optou em viver na presença de Deus. Então eu creio que tem muitos justos, e como tem muitos justos aqui, eu creio também que a sua oração tem muito poder e eficácia diante de Deus. E esse livro de Jabes, e essa história de Jabes, aliás, um camarada que é retratado em apenas 2 versículos da Bíblia. Eu já li a Bíblia umas 3 vezes, 4 vezes, será? E eu digo que particularmente esse livro e esse capítulo onde está inserida essa pequena narração é uma parte muito chata de ler. É aquela parte de genealogia que você não consegue ler. Olha aqui como é que é o capítulo 1, o versículo 1 do capítulo 4. Descendentes de Judá. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur, Sobal, Recaias, filho de Sobal, gerou Jaate, e aí vai nessa toada. Mas de repente no versículo 9, estranhamente, aquela narrativa para. Como se o escritor desse livro quisesse dizer: ei, você aqui é da igreja do Evangelho Quadrangular de Esplanada, tem alguma coisa de Jabes que você precisa saber nessa noite? Tem alguma coisa aqui nessa história, diferente da genealogia, diferentemente da narração da descendência do povo de Judá, que você precisa entender nessa noite? É a história de Jabes e como ele se rendeu a Deus, como ele optou, como ele escolheu orar ao nosso Deus. Quantos de nós temos colocado na mão dele as nossas questões? Quantos de nós temos feito, como eu também disse aqui há um tempo atrás, como uma oração de primícia, uma rendição a Deus todo dia? A primeira coisa que nós fazemos quando nos levantamos, se você não tem condição de se colocar de joelho ou mesmo na cama, que você em primeiro lugar apresente a sua vida a Deus, que você apresente os seus passos aquele dia a Ele. Eu te oriento, eu te exorto que você não se levante da cama, não saia do seu quarto sem que você invista pelo menos 1 minuto em buscar a Deus, em te apresentar a Deus. Aí está começando o meu dia, é mais um dia, Pai, me sustenta, me fortaleça, me abençoa, porque os dias são maus, eu não tenho força, eu preciso que o Senhor vá à minha frente. Inclua esse hábito na sua vida, querido, e você vai ver como você vai sair dali do seu quarto fortalecido. Te digo mais, se você ainda lê a palavra de Deus pela manhã antes de sair, se você tiver tempo, se você tiver essa condição, até mesmo no seu celular, você ainda vai ter mais autoridade para que o seu dia seja abençoado. Estão me entendendo? Então, corta-se ali no livro de Crônicas a genealogia.
que lá não importava mais, porque você nessa noite precisava de saber a história de Jabes. Você precisava de saber que Jabes, aquele homem que dependeu de Deus, buscou de Deus a bênção, a vitória, a direção pelos seus caminhos, através da melhor ferramenta que nós temos para isso. Qual é? A oração. E diz o versículo 9 então, que Jabes, o versículo 10 na realidade, que Jabes invocou o Deus de Israel e disse: ó Deus, me abençoe e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. É uma palavra que nós podemos, uma oração que nós também podemos fazer nos dias de hoje. Ela se encaixa no nosso dia a dia, Russo? Eu creio que sim. Nós podemos fazer essa mesma oração com as nossas próprias palavras, porque ele conseguiu aqui, em um versículo, resumir a demanda de uma vida. É assim ou não é? E nós precisamos aprender com ele nessa noite. Nós precisamos entender que Deus o orientou a fazer essa oração, e essa mesma oração pode ser feita por nós, de forma que nós alcancemos as mesmas bênçãos que nós vamos ver ao final ele alcançou. E aí o nome de Jabes, para nós contextualizarmos o texto, porque um texto sem contexto vira pretexto, o nome de Jabes, ele, para o povo hebreu, para o povo judeu, tem uma grande importância o significado dos nomes. Nós aqui no Brasil nem demos muita importância não, mas para o povo judeu era muito importante, e por isso nós vemos em diversas narrativas bíblicas as pessoas inclusive tendo o nome mudado quando tinham um encontro com Deus. Já viram isso? Nós vimos isso com Jacó, passou a chamar-se Israel, Saulo passou a chamar-se Paulo, e tantas outras perspectivas de mudança de nome. Mas o nome de Jabes significava, como a própria mãe dele narra, aquele que é ou que foi nascido em dores, aquele que teve uma trajetória difícil, dura, aquele que veio ao mundo em meio a muita dificuldade, ou aquele que vive em muita dificuldade. Sua vida tem sido assim? Você tem vivido em dores, você tem passado por caminhos tortuosos, por desertos que você julga que não vão acabar? A sua vida tem se tornado uma fotonovela, uma novela, que fotonovela nem é do meu tempo, sabe onde é que eu falei isso? Uma novela mexicana que só vem drama, só vem dificuldade, só vem luta. Eu quero dizer para você que nós temos um Deus que nos dá vitória. Nós servimos a um Deus que nos concede bênçãos incontáveis, bênçãos que nós sequer conseguimos calcular e imaginar. E assim como nós temos sobre nós talvez uma trajetória de derrota, de luta, de que nós não vamos dar certo, de que a nossa perspectiva é a pior possível, de que nós vamos fracassar, e às vezes palavras que foram ditas inclusive por pessoas que nós amamos, como nossos pais, ou pessoas que deveriam pelo menos nos respeitar, como nossos chefes ou nossos amigos, pessoas que convivem conosco, que a todo momento apontam o dedo para nós: você burro, você não vai prestar, você não vai dar em nada. É aquela mesma situação, aquilo mesmo que havia sido colocado em Jabes desde o seu nome. Mas assim como Deus permitiu que ele tivesse uma trajetória, uma mudança, ele nos permite nessa noite também termos uma nova perspectiva. E aí nós vamos aprender com a oração dele, e dentro dessa oração ele nos apresenta 4 princípios e conceitos espirituais que vão fazer toda a diferença. Eu disse, toda a diferença nas nossas vidas, porque a oração, querido, ela é capaz de mover as mãos de Deus em nosso favor. Quantos de nós que já brigamos na escola, quantos de nós que já, quando criança, né,
Tivemos aquela situação de ter uma pessoa maior querendo nos ameaçar. Às vezes você está lá no seu plano, Isaac, querendo no quarto, não vem te pegar. Eu sei que já aconteceu isso com você e com muitos de nós aqui. Aí você tinha um irmão mais velho, chama ele, vai te ajudar hoje. Chega lá e vem desculpado. Hoje tem irmão mais velho está aqui. Eu quero te dizer que nós temos muito mais que um irmão mais velho que nos fortalece. E quando você está caminhando sozinho, quando você está caminhando sem perspectiva, condenado, saiba que Deus é que te sustenta. Ontem eu estava ministrando para os homens e Deus trouxe à minha memória uma ilustração que me abençoou muito há muitos anos atrás. Por vezes nós questionamos a Deus, por vezes nós questionamos e pensamos: Deus me abandonou, Deus não está comigo. É assim ou não é assim? É aquela ilustração do para-raio, né? Tudo acontece com você, né? Tudo acontece contra você. E aí uma pessoa uma vez teve um sonho, criou uma ilustração. Ele caminhava por uma praia e nos momentos de felicidade, nos momentos que ele julgava que ele estava feliz, ele via duas pegadas na areia daquela praia. Ele ia caminhando e havia duas pegadas, e uma pegada era dele e a outra pegada era de Deus que estava caminhando com ele. Era o entendimento que ele tinha sobre ela nesse sonho. Mas em dados momentos, a pegada dele ia sozinha na praia. E o fardo era tão grande, Cleito, naquele momento, que a pegada ficava até mais funda. Ele já não aguentava mais caminhar, já tinha muito peso sobre os seus ombros, e aquela caminhada se tornava difícil. E aí a ilustração diz que depois aquele homem foi questionar a Deus: poxa, Senhor, não precisa ficar comigo só no tempo em que eu estou bem. Poxa, quando eu estou bem, o Senhor está comigo, mas nos momentos de dificuldade, onde está o Senhor que não me ajuda? Está lá eu me apegado sozinho, eu estava caminhando solitário, com dificuldade, e eu quase não venci. E aí o Senhor disse para aquele homem: não, você está enganado. Eu estava de fato com você nos tempos de alegria, mas aquele momento que você só via uma pegada, não era só pegada. Você está vendo que aquela pegada está mais funda na areia, era porque eu te carregava nos meus braços, e o seu peso e o meu peso fazia com que os meus pés afundassem. Mas nós atravessamos, mas nós vencemos, mas nós chegamos do outro lado. Amém? Nós chegamos do outro lado com a bênção, com a vitória. Eu quero dizer que nessa noite o Senhor também tem essa palavra para você. Ei, se você está pensando que você não tem força, se você não vai conseguir chegar, você está enganado, porque o teu Deus é o teu sustento, o teu Deus é o teu escudo, o teu Deus é que te vai dar vitória. E Jabes, em primeiro lugar, no versículo 9, ele invoca ao Deus de Israel e diz: Senhor, me abençoe. Eu quero crer que quando ele se virou para Deus em oração e disse: Pai, me abençoa, é porque ele já não estava aguentando mais. Ele estava buscando uma ação de Deus que extrapolava o material, como eu sempre digo aqui. O material, o possível, nós temos que fazer, mas na seara do espiritual, o nosso Deus vai fazer por nós. Então aquele homem, ele via que o que ele podia fazer era trabalhar, era ter um convívio ali com a sua família adequado, era honrar a Deus, era cultuá-lo, era declarar a sua dependência a Ele. Mas ele buscava ali na oração bênçãos sobrenaturais. E o sobrenatural, querido, entenda, vem de Deus para as nossas vidas, não depende de nós. O nosso Deus, Ele nos concede coisas sobrenaturais que nós sequer imaginamos. Lá no livro de 2 Reis, e eu já falei sobre isso aqui também, nós vemos Eliseu pedindo
a Elias, quando iria sucedê-lo, porção dobrada do poder, porção dobrada do Espírito que havia em Elias, porque Eliseu queria fazer mais, ser melhor. Lembram dessa palavra que nós ministramos aqui? Mas não cabia a Elias dar aquilo a Eliseu, porque o sobrenatural cabe a Deus nos conceder. O que você tem buscado dele, o que você tem colocado a oração, não sou eu, não é a pastora Patrícia, pastor Marcelo, ninguém aqui que vai te dar, é o nosso Deus. Nós somos aqueles que te apresentamos as ferramentas para você alcançar as suas bênçãos, para que a sua vida seja restaurada, para que o seu caminho, a sua história seja mudada. E isso, queridos, está aqui na palavra do Senhor. Não tem nenhuma invenção nossa, não tem nenhuma criação nossa. E Jabes pede a Deus que o abençoe, e a palavra abençoar vem do verbo hebraico barak, que significa conceder poder para alcançar sucesso, prosperidade, fecundidade, que naquela época era muito importante, longevidade, bênção. A gente sabe, é o ato de conceder-se verbalmente boas coisas. Então ele estava buscando bênçãos de Deus. A gente vê hoje que dificilmente os filhos pedem bênção, né? Mas por que a gente pedia bênção para os nossos pais, para os nossos tios, para o nosso padrinho? Tem gente que é desse tempo, igual eu, né? Ou sou eu, que sou antigão. Os nossos filhos não pedem mais, né? Eles não sabem o que eles estão perdendo. E quando as pessoas liberam bênçãos sobre as nossas vidas, pai, bênção, Deus te abençoe, meu filho, mãe, Deus te abençoe, tio, bênção. As bênçãos estão sendo liberadas para as nossas vidas. Então abençoe seu filho, você que é pai, ministre bênção na vida dele. Em Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor enriquece e que ela não traz contragosto ou desgosto. E Jabes buscava que Deus o abençoasse com as bênçãos que haviam sido reservadas. E ele sabia que se Deus o abençoasse, se ele achasse graça diante de Deus, nada mais importaria, porque as bênçãos do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Não é assim a palavra? As bênçãos do Senhor são o segredo da nossa vitória. Em Lucas 11, versículo 8, o próprio Senhor Jesus nos ensinou que quem pede, encontra, quem busca, acha. Deus é a resposta para as suas orações. As bênçãos que você espera, elas estão atreladas à oração que você vai fazer. Jabes, além de pedir a bênção, ele pede que Deus lhe alargue as fronteiras. Sabe por quê? Porque ele queria viver de maneira abundante. Quem quer viver de maneira abundante? Quem quer ter uma vida de abundância na presença de Deus? Essa é a vontade de Deus para cada um de nós, querido. Mas como tem sido a nossa trajetória? O que nós temos conseguido construir nessa nossa caminhada? Nós temos buscado que as nossas fronteiras se alarguem. E não é só alargar no corpo físico não, né? No corpo físico nós estamos querendo diminuir, né? Estamos conseguindo. Mas é alargar no espiritual, é alargar na prosperidade, é alargar na nossa proximidade com Deus. Porque se nós não alargamos as nossas fronteiras, nós somos medíocres. É uma palavra feia, né? Ou você é medíocre. Não. O significado é que você é meio termo, morno. Só que nós não devemos ser medíocres, porque Deus tem muito mais para cada um de nós. Ele quer que nós alarguemos as nossas fronteiras. E quando nós alargarmos as nossas fronteiras, nós vamos influenciar mais pessoas. Nós vamos também ter mais responsabilidades e oportunidades para deixar o nosso nome registrado aqui. O fulano passou por aqui, mas como aquele camarada era abençoado. Eu tinha gosto de falar com aquele camarada, que ele tinha sempre palavras de bênção, palavras de vitória. Não era um camarada derrotado, não era um camarada que, mesmo diante de circunstâncias adversas, ele era aquele camarada que nos levantava. Ei,
Você consegue ser assim no seu trabalho, na sua escola? Você consegue ser referencial para que as pessoas busquem uma ajuda, um aconselhamento? Ou você é aquele, não, eu não vou, esse cara não vai me dar nada, não tem condição de me acrescentar nada, pelo contrário, ele é aquele cara que vai me colocar para baixo. Como é que tem sido a sua postura, querido? Em qual área das nossas vidas nós precisamos alargar as nossas fronteiras? É na nossa vida sentimental, no casamento, para quem já é casado? É no nosso ministério, no nosso trabalho para Deus? É na vida espiritual? É uma pergunta que eu quero deixar para você, que você vai responder para você mesmo. Em qual área você precisa alargar as suas atitudes, alargar as suas fronteiras? Ou você vai se conformar em ser mediano, em ser meio termo, em ser morno? O Senhor quer que você seja quente, o Senhor quer que você seja vitorioso, o Senhor quer que você seja bênção e seja abençoador daquelas pessoas que te cercam. Você está disposto a pagar esse preço? Lá em Gênesis 12, a gente sempre canta uma música bem legal aqui, que fala a história de Abraão, que Deus chama ele já estava ali sossegado, Geraldo, tranquilão, e Deus chama ele, ó, sai da tua tenda, alargue, sai da tua terra, alargue a tua tenda, sai da tua parentela que eu vou te dar mais, eu vou te fazer pai de nações, eu vou te fazer de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome. E com Abraão é diferente do que Deus tem reservado para nós? Claro que não. O Senhor tem as mesmas bênçãos para nós, porque a palavra dele é a mesma ontem, hoje e o será para sempre. Logo em seguida, continuando a oração, Jabes fala: ó Deus, que a tua mão seja comigo, que o Senhor esteja com a mão estendida sobre mim. E ali ele estava buscando o toque da grandeza de Deus. Ali Jabes declarava: Deus, eu dependo do Senhor, eu não sou nada sem o Senhor, eu preciso de Ti na minha vida, a minha vida só tem sentido se o Senhor estiver ao meu lado, se o Senhor estiver conduzindo o meu casamento, se o Senhor estiver conduzindo o meu relacionamento com o meu cônjuge, se o Senhor estiver conduzindo a criação que eu dou para os meus filhos, se o Senhor estiver conduzindo o meu trabalho, os meus estudos, a minha vida só tem sentido se o Senhor estiver comigo. 2 Coríntios 3:5 diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, ela vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus quando nós dependemos dele. Jabes então ele pede que as mãos de Deus estivessem sobre ele, porque ele estava buscando proteção, livramento, presença de Deus na vida dele, aprovação das suas atitudes. Ele estava pedindo, querido, como nós estamos pedindo nessa noite, o agir de Deus em seu favor. E como é a ação das mãos de Deus sobre as nossas vidas? Porque Jabes fala: Senhor, que a sua mão seja comigo, não é assim que ele orou? Em Isaías 59:1, Isaías fala que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Ou seja, as mãos do Senhor, essas mesmas mãos que Jabes clama que esteja com ele, essas mesmas mãos, Isaías diz que são estendidas para nós. Basta que você clame a Ele, basta que você declare a sua dependência a Ele, Ele vai te salvar, Ele vai te resgatar. Por fim, Jabes fala: Senhor, me preserve do mal. O que ele quis dizer? Senhor, me socorra do mal. Os dias são maus, os homens são maus. O próprio Jesus nos ensinou em Mateus 6,13, na oração do Pai Nosso, todos nós conhecemos: não nos deixes cair em tentação, mas nos livra do mal. Não é assim?
Então Jabes pede a Deus que dê a ele a proteção e o livramento das armadilhas do diabo, das lutas, das tentações, porque, querido, enquanto nós estamos aqui na casa de Deus é uma maravilha. Nós chegamos aqui, nós cantamos, nós chegamos aqui, nós dançamos, nós entoamos músicas com instrumento, nós levantamos as nossas mãos, nós recebemos bênçãos. Mas e como é quando nós saímos daquela portão para fora? É ali que nós devemos fazer a diferença, é ali que nós devemos mudar a história da humanidade, é ali que nós devemos ser sal da terra, é a partir dali, aliás, nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. E eu vou dizer para você, não é fácil. Sabe por que não é fácil? Porque o diabo, ele não quer que você seja frutífero dessa forma, mas ele quer lançar na sua vida tentações, ele quer lançar na sua vida provas, ele quer te derrubar, porque o intuito dele não é que você influencie outras pessoas. Quando nós pecamos, quando nós cometemos algum pecado, nós automaticamente nos afastamos de Deus. Aí o diabo se coloca do nosso lado e diz nos nossos ouvidos: ah, caiu, né? Isso é uma maneira de Deus. Não adianta agora ir para a igreja, cantar, levantar a mão, dançar, porque você é derrotado. E muitos de nós escutamos essa voz no nosso ouvido. Alguns a chamam de voz da consciência, né? Mas é o diabo soprando no seu ouvido. Mas eu quero dizer para você, especialmente para ele, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E se você caiu, você tem uma oportunidade de se levantar. A graça do nosso Deus, ela sobrepõe o pecado que porventura nós cometemos. Quando nós reconhecemos que Deus é o Deus das nossas vidas, o pecado não tem poder sobre nós. O sangue de Jesus Cristo vertido, derramado na cruz do Calvário, é que nos redime. A graça dele nós alcançamos não pelos nossos próprios méritos, mas porque a graça dele é infinita. Quando Jabes busca a proteção de Deus, ele declara sua humildade, ele declara sua dependência total de Deus. E esse é um dos principais segredos da nossa vitória, querido, no mundo espiritual. Quando nós não queremos ser hipersuficientes, mas nós devemos ser hipo. Vai cair não é nem essa, hiper e hipo, com H. Quando nós somos hipossuficientes, nós estamos declarando que nós precisamos de Deus nas nossas vidas. Sem Deus nas nossas vidas, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Esse foi um dos principais segredos da vitória de Jabes. Jeremias 33:3: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas você precisa de invocar a esse Deus. Você precisa de ser como Jabes e invocar, buscar dele um toque especial, uma bênção especial sobre a sua vida. Quando Jabes então ele fez essa oração, ele foi abençoado, querido, a tal ponto que no versículo 10 do capítulo 4 de 1 Crônicas diz que Deus lhe concedeu o pedido e ele se tornou mais ilustre que os seus irmãos. Quando nós buscamos desse Deus as respostas, quando nós buscamos desse Deus a solução para as nossas causas, a cura para as nossas enfermidades, quando nós declaramos: Senhor, nós dependemos de Ti, não nos desampare, cuida de nós, Ele nos concede o que nós havíamos pedido. É o que a palavra nos demonstra aqui com Jabes. O Senhor quer abençoar as nossas vidas, o Senhor quer alargar as nossas fronteiras, o Senhor quer nos fazer bênção. O Senhor quer fazer que nós sejamos instrumentos dele para ganhar vidas. Nós começamos essa semana agora que passou um
trabalho que nós vamos iniciar aqui na igreja, do qual cada um de nós é responsável por pregar o Evangelho. Cada um de nós é responsável por fazer a diferença onde quer que nós estejamos. E você vai ser, querido, da agora para frente, confrontado com essa necessidade. O Senhor Jesus nos disse: façam discípulos, preguem a palavra. Ele não falou aí, pastores, façam discípulos, preguem, não. O desafio é para todos nós. O desafio é de cada um de nós, e em cada um, dentro das nossas áreas de atuação, Ele vai nos fazer pescadores de homens, Ele vai nos fazer instrumentos da palavra dEle. E nós precisamos ter o nosso foco, a nossa visão, de que quando nós declaramos que nós somos dependentes dEle, Ele vai nos usar, Ele vai fazer de nós instrumentos. E ao alargar as nossas fronteiras, Ele vai nos abençoar de uma maneira muito poderosa. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar com você. Quero chamar a igreja à frente. Nós estamos começando o 6º mês do ano, no mês de junho. Diáconos, 2 diáconos, por favor. Nós vamos fazer a unção para que as bênçãos de Deus estejam sobre as nossas vidas nesse mês de junho, amém? Que o seu mês de junho seja bênção, que o seu mês de junho seja mês de saúde, de prosperidade, de cuidado do Senhor, amém? O Senhor tem reservado muitas bênçãos para nós, eu acredito nisso. Glória a Deus. Vá ungindo os irmãos, vai ministrando bênçãos na vida dos nossos irmãos. Ó Deus, nós te apresentamos, Senhor, cada um dos queridos que estão aqui nessa noite, que nós queremos, Senhor, te apresentar o nosso mês de junho, Pai. Olha, Senhor, por nós, é o mês 6 que começou, dia 4 de junho, que possamos ter um mês de junho abençoado, Senhor, que possamos ter a tua proteção sobre as nossas vidas, que possamos, Senhor Deus, ter o Senhor com as mãos estendidas sobre nós, nos nossos negócios, Pai, nos nossos projetos, nos nossos sonhos, ó Deus. Que o Senhor esteja à frente, nos livra, Senhor, da má influência, nos livra, Senhor, do homem mau, nos livra, Senhor, da violência, livra a nossa casa, livra os nossos bens, livra, ó Deus, os nossos familiares. Ó Pai, que nós não precisemos gastar com medicamentos, com remédios, mas que o Senhor possa nos dar cura, que o Senhor possa nos dar saúde. Ó Pai, que o Senhor possa fazer com que o nosso mês de junho seja muito abençoado. Alargue, Senhor, as fronteiras da nossa vida para o mês de muita colheita, Pai. Abre as portas, Senhor, dos contratos, porventura dos processos judiciais que estão parados, ó Deus. Abre as portas para os teus filhos, que colhamos bênçãos, ó Deus, poderosas que o Senhor tem reservado para nós. Em nome de Jesus, nós declaramos a nossa dependência, a tua ajuda, Pai. Ó Deus, abençoa os jovens nos seus projetos, no estudo, Pai. Cuida de cada um, Pai. Abra a mente nesse fechamento de semestre. Que o Senhor possa abençoar a cada um nas provas, conduzir a cada um, Senhor. Que tenhamos, ó Deus, um mês de muitas vitórias. Que ao final do mês estejamos aqui testemunhando, Pai, e dizendo que até aqui o Senhor nos ajudou, que o Senhor derramou sobre nós a bênção, a vitória, Pai, que o seu salário, querido, Ele dê para todas as suas despesas, que haja manutenção, que haja provisão do Senhor sobre a sua vida. Nós ministramos as bênçãos do Senhor sobre a igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pode voltar ao seu lugar. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Aleluia. Pode se sentar no seu lugar. Nós vamos nos preparar para consagrar ao Senhor a nossa oferta de primícias. Primícias